Galera, mais uma aula de biomecânica por aqui e hoje a gente vai fazer uma divisão do treino, biomecanicamente, ou seja, dividindo o treino biomecanicamente. Eu não vou entrar muito em mérito de volume e treinamento porque tem essa disciplina, esse conteúdo aqui em outras áreas, mas se fosse para a gente dividir de fato um treino masculino e feminino, desde que ele vá 2, 4 ou 5 vezes na semana, como que a gente faria a prescrição de cada exercício, de fato? Montar esse volume semanal tem mais a ver com a teoria do treinamento esportivo, intensidade, volume, mas importante tanto quanto isso, ou talvez mais importante do que a escolha do volume e da intensidade, é a escolha da seleção, é a seleção de cada exercício. Como que você vai selecionar? A gente vai fazer 20 exercícios para dorsal, aliás, 20 séries, um volume aí semanal de 20 séries, ou 18 séries, ou 16, ou 22. Mas quais são os exercícios que eu vou selecionar pensando na dorsal? Será que se eu fizer 20 séries, e aí eu pensar em 3 puxadas fechadas, variações puxada, fechada, articulada, puxada, fechada no cabo e puxada, fechada em uma outra máquina, e depois fizer 4 séries de remada aberta. Será que é uma boa escolha eu fazer 3 variações de puxada, todas sendo fechadas com extensão de ombro e uma variação de uma remada aberta com abdução de ombro? Ou eu tenho que fazer 3 remadas e uma puxada, ou 2 remadas e 2 puxadas, mas como serão essas 2 remadas? Vou fazer uma remada aberta e depois uma remada na máquina pronada, ou uma remada curvada com um barra e depois uma remada aberta na máquina? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou variar esse leque de exercícios? Então, essa aula vai ser para isso hoje, tá? Eu dividi aqui biomecanicamente, um treino, pensando nessas variações de ângulo de articulação que automaticamente vai reverberar na diferença da orientação que aqueles grupos musculares estão trabalhando. Então, como que a gente pode trabalhar de uma forma eficiente as remadas, as puxadas, os membros inferiores, sem ficar, digamos assim, preso a um estímulo que seja muito parecido com o outro e conseguindo explorar de uma forma mais geral, de uma forma mais abrangente aquele grupo inteiro. Então, como que a gente consegue explorar isso de uma forma, talvez mais eficiente, mais inteligente, que seja essa a ideia do treino. Então, pensando num treino, padrão de hipertrofia, alguém que está buscando hipertrofia, emagrecimento, um treino mais para estética, quanto mais você conseguir deixar aquele corpo uniforme, aquele corpo harmônico, mais interessante. E aí você consegue fazer essas variações inteligentes. Então, por que que a gente tem como principal função aqui não só escrever lá que vai ser tanta série de dorsal, ou remada e puxada, mas como que essa remada e como que essa puxada, como que esse supino, esse crucifixo, esse agachamento, como que ele vai ser executado, tá? Então essa vai ser a nossa aula de hoje. Então na aula de hoje eu coloquei aqui um exemplo, dividindo o treino biomecanicamente para um padrão masculino e um padrão feminino, como se fosse 3 vezes na semana, ou 4 vezes na semana, ou 5 vezes na semana, tá? Talvez 6 vezes na semana, dificilmente, a gente tem pessoas que treinam de fato as 6 vezes na semana, mas também dá pra gente repetir um treino ou começar novamente a semana de treino dentro da semana que a gente está fazendo. Um exemplo, se eu tenho 5 treinos na semana, a pessoa pode treinar segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Aí ela ainda vai treinar no sábado, ela já repete o treino da segunda. Aí descansou domingo, na segunda ela vai fazer, na verdade, o treino que ela fez na terça da semana anterior. Então ela pode seguir uma sequência, Se tem treino A, B, C, D e E, ela pode fazer A, B, C, D e E, A, aí descansa. Depois B, C, D e aí continua, Então, mais importante do que isso é a seleção, Essa divisão de treino e esse volume vai ser dividido de acordo com a intensidade e a frequência que eu quero que essa pessoa trabalhe, E o quanto ela tolera desse esforço. Mas a seleção do exercício é fundamental. Então vamos lá, pensando em seleção do exercício, eu coloquei o primeiro treino aqui como se fosse um treino, pull, push, legs. Geralmente o pessoal fala PPL, ou na verdade fala push, pull, legs, mas eu coloquei o pull na frente, que é o treino de puxar, que é o treino de costas, push, que é o treino de empurrar, que seria um treino ali de peito, entre aspas, e legs, que seriam todos os músculos, dos membros inferiores. Então, o primeiro treino eu montei um PPL, mas isso aqui também pode ser chamado, de um treino A, B,
C, nada impede, né? Treino ABC sempre foi falado, só que agora geralmente o pessoal colocou algumas siglas, né? O PPL, ou Push Press Legs, ou Pull Press Legs, só para ficar uma roupagem um pouco diferente, mas isso aqui já existe há muito tempo, né? Vocês vão ver que aqui, por exemplo, quando eu coloquei 5 vezes na semana, é mais ou menos aquela ideia do PPL Upper Low, ou seja, né? Push Press Legs, depois Upper Low. Então, um dia push, um dia empurra, um dia puxa e um dia perna. Depois upper low, um dia tudo superior e um dia tudo inferior. Isso, né, esse PPL upper low pode ser chamado também de treino A, B, C, D, E. Antigamente, né, eu até falei isso na minha rede social, o pessoal já fazia um pouco isso. O primeiro dia na academia era o dia mundial do supino, então segunda-feira estava todo mundo fazendo supino. Aí era o dia mundial lá do supino. Terça-feira todo mundo fazia costas. Na quarta-feira os caras iam treinar, fazia tudo de perna. Então ele fez mais ou menos já um PPL, né? Era um PPL, que era um dia de peito, um dia de costa e um dia de perna, segunda, terça e quarta. Aí, se o cara era mais maromba mesmo, ele ia na quinta-feira, por exemplo, né? Ou descansava ali na quinta, ou então ia na quinta e fazia aquele treino de braço. E depois na sexta, no sábado, ele fazia mais um pouquinho de perna de tudo. Eu até brinquei, né, que às vezes na sexta, por exemplo, o cara treinou segunda, terça e quarta, aí na quinta ele descansa, aí na sexta ele vai na academia, o cara que vai na academia na sexta é quase certeza que ele vai treinar tudo de cima, né, que é o tal do upper, porque ele vai fazer aquele treino pré-balada, né, antigamente a molecada ia na academia de sexta, fazer um pouco de bíceps, um pouco de tríceps, peito, um pouquinho de costas, para dar aquele pump. E aí, se o cara fosse muito focado, ele ia na academia no sábado e fazia ali um pouquinho de tudo de perna, né? Umas máquinas e tal, aquele dia que a academia tá mais tranquila e ele tava com mais tempo, fazia um pouquinho de perna. Então, geralmente já era assim, segunda era peito, terça era costas e quarta era um pouquinho de tudo de perna. Às vezes o cara ia na quinta ou descansava, ou então descansava na sexta, mas geralmente depois ele fazia um dia só de braço, aquele treino de pump. E se ele fosse ali no fim de semana, um sábado treinar, ele fazia mais um pouco de perna. Então dava um PPL upper low, mais ou menos a mesma coisa que os caras já faziam antigamente desde sempre, né? E também outras divisões. Mas eu quero dizer que no final das contas, esse volume de treino, né, ele vai ser parecido nessas divisões, desde que você saiba escolher o exercício correto, tá? Então nada disso aqui é uma extrema novidade, né? Alguns pontos são sim novos, né? É importante a gente saber que até mesmo a ciência avança na prescrição do treinamento, mas que essa divisão aqui ela pode ser bem pensada e ela já vem acontecendo, né, há muito tempo. Beleza? Mas o primeiro treino aqui que seria o PPL ou o treino ABC, né? E outra, muita gente também treinava ABC 2 vezes na semana. Então, ao invés de ter 3 treinos, teria 6. O cara fazia ABC, um exemplo, segunda, terça, quarta. Aí descansava na quinta. Aí fazia sexta, sábado, domingo. Aí descansava na segunda. Aí fazia terça, quarta e quinta, né? E ia corrido assim. Pessoa que treinava 6 vezes na semana, não necessariamente o treino de segunda ia ser sempre na segunda. Ele ia fazer ABC e descansa. Ou fazia AB, descansa, faz C, A, descansa, B, C, descansa. Enfim, tá? Essa divisão aí depende muito. Tem gente que treinava de segunda a segunda, né? Academia abre domingo. Então, se for um atleta ali, alguém que tá com objetivo, um atleta amador, principalmente bodybuilder, ele ia fazer isso. Então, ele podia fazer, por exemplo, né? A, B, C, descansava. Depois fazia A, B, C, descansava de novo, né? E aqui seria o descanso. Ou ele fazia A, B, descansava, C, D, descansava. Ou A, B, descansava, C, A, descansava, depois B, C, descansava, depois voltava A, B, descansava. E aí ele ia, independente de se segunda, terça, quarta e quinta, ou ele fazia ABC, descansava, depois fazia ABC de novo, né? Enfim, várias divisões aí pra gente fazer. Mas se eu tivesse 3 treinos, 3 tipos de treino, pode ser, né, pull, press, legs ou ABC. Se eu tenho 3 divisões diferentes de treino, o que eu faria com 3 treinos? O dia de puxar aqui, né, o dia de costas, eu colocaria, que eu acho que é o mais inteligente. Primeiro uma puxada aberta e depois uma puxada fechada, ou eu posso inverter também, tá? Posso colocar as remadas aqui primeiro, se eu quiser fazer as remadas primeiro e depois fazer as puxadas após as remadas, porque eu vou colocar talvez o latíssimo numa posição mais alongada, mas pouca diferença, eu posso começar pelas puxadas ou pelas remadas.
Digamos que eu comece aqui pela puxada, então eu colocaria uma puxada aberta, porque essa puxada aberta eu sei que eu tenho uma abdução do ombro, então o exercício vai ser de adução aqui vertical para o latíssimo, e depois uma puxada fechada, que aí eu saio desse movimento de adução e agora eu fecho aqui, né, fazer uma adução horizontal de ombro, e agora eu tenho um movimento de extensão de ombro. Então já falei bastante disso aqui em outras aulas também. Então o importante aqui no caso do latíssimo, né, e dos músculos do dorso é o quanto eu tenho de abdução ou adução horizontal aqui do meu ombro. Então eu faria uma remada aberta, que eu estou aqui num plano, né, meu eixo está anterior-posterior, e depois eu faria uma remada fechada, que agora o meu eixo está látero-lateral. Né? Então faria duas variações de puxada pensando no eixo do ombro. Um eixo anterior-posterior, ou seja, puxada aberta, e depois uma puxada fechada, que eu estou mudando aqui o ângulo do meu ombro. Por isso que não adianta eu prescrever lá duas puxadas. Aí eu falo pro cara puxar primeiro pronado, então ele vai puxar aqui pronado, ou fazer barra fixa. Aí depois eu falo para ele pegar e fazer uma puxada com a mão em neutro. Aí ele só pega e faz assim na mão. Esse movimento está sendo entre rádio una. Aí ele pega aquela barra grande e continua fazendo essa puxada aqui aberta, só que antes ele estava em neutro. Antes ele estava pronado, agora ele está em neutro. Só mudei o antebraço, o ângulo no ombro está o mesmo. Então, independente de como eu pego, o que está importando aqui é o ângulo de abdução e adução do meu ombro. Então, peguei aberto, posso ter pego aberto, tanto pronado quanto neutro. Peguei aberto. Agora eu pego fechado. Aí fechado eu posso pegar tanto neutro quanto supinado. Poderia pegar também pronado, mas é mais desconfortável, né? Por causa dessa rotação de rádio una. Tá? Então a mão, ela tá fazendo diferença só do cotovelo para frente, né? Não do cotovelo para trás. Então eu pego uma aberta e uma fechada. Beleza? Independente de como eu pego na mão, é só para conforto. Então peguei aberto, pronado ou supinado vai ser confortável. Peguei fechado, posso aqui, né, fazer essa pegada semi-pronada, neutra ou supinada, beleza? Depois eu vou para a remada, e a remada eu vou pensar da mesma forma. Se eu fiz uma puxada aberta e uma puxada fechada, mesma coisa, eu vou fazer uma remada aberta e uma remada fechada. Porque na remada aberta eu vou estar fazendo esse movimento de abdução horizontal. Então meu ombro está abduzido. Depois na remada fechada, eu vou estar fazendo esse movimento de hiperextensão e extensão de ombro. Totalmente diferente, mesma coisa, né? Aqui eu vou estar em um eixo e aqui eu vou estar em outro eixo. Tranquilo? A pegada, a mesma coisa. Eu vou remar aberto, posso remar pronado ou remar aqui aberto em neutro, com aquelas barras, né, da Map Fit, que são meio, né, parece um W, fica confortável a pegada, beleza. Agora eu vou fazer fechado. Posso fazer fechado neutro ou posso fazer fechado supinado. Posso fazer pronado também? Posso, mas vai ficar um pouco desconfortável para o antebraço, mas a diferença está no ombro. Depois a elevação lateral. Se você perceber, a elevação lateral tem mais a ver com o treino de costas, né, com o treino pull, do que com o treino press, ou com o treino push. Então a elevação tem mais a ver com o treino que você puxa do que com o treino que você empurra. Por quê? Você vai fazer uma elevação lateral, o seu deltoide, na verdade, está puxando o seu húmero. Então é muito mais um movimento de puxar, é muito mais uma puxada, tanto que tem a remada alta, né? Que o nome já diz, remada alta. Então a elevação lateral e a remada alta são muito próximas. A diferença é que a elevação lateral você tem o cotovelo um pouco mais em extensão. E a remada alta é basicamente uma elevação lateral, ó, só que com o cotovelo mais fletido e apontando o cotovelo para trás e para cima. Então aqui eu estou fazendo uma remada alta e aqui eu estou fazendo uma elevação lateral. É muito próximo, então para você migrar, né, uma elevação lateral e uma remada alta. Você tem um pouco mais de rotação interna na remada alta, por isso que eu não gosto muito, mas é um movimento de o deltoide puxar o húmero para cima. Então eu colocaria, né, duas puxadas, duas remadas, uma elevação lateral. Depois um pull down, que aí eu vou ter um movimento, né, para finalizar esse treino pensando em latíssimo, que eu tenho uma flexão e depois uma extensão de ombro, né, onde eu consigo alongar bastante esses feixes do latíssimo, pensando no exercício com uma excursão grande aí, né, e um alongamento grande do latíssimo do dorso. Então, duas puxadas, duas remadas, uma elevação, um pull down. Depois partiria para um face pull ou um crucifixo invertido, pensando agora nos romboides, né? Nessa parte mais alta das costas do dorso,
que é responsável por fazer essa adução da escápula, que a gente sabe que o romboide vai estar ali saindo da coluna, né, das vértebras e se inserindo na escápula. Então, tanto no crucifixo invertido, com esse movimento dinâmico da escápula, quanto no face pull, né, eu vou ter esse movimento de adução de escápula. E no face pull ainda tem uma rotação externa no final, né? Se a pessoa souber fazer, a gente pode fazer essa rotação externa, importante para os músculos rotadores internos. Então, né, eu priorizaria o face pull, se a pessoa tem uma boa execução, né? Claro que aqui vai do nível de cada aluno, de como você está dando a sua aula. Você vai ter que ensinar, obviamente, a pessoa a fazer cada gesto, como a gente já falou muito aqui nas aulas, né? Então, seria interessante o face pull aqui, depois um exercício de bíceps, tá? Um só de bíceps? Sim, porque a pessoa só vai 3 vezes na semana. Então, se eu colocar muito exercício, ela vai passar 1h30, 2 horas na academia, não fica tão interessante, né? Dependendo do público. Então, colocaria um exercício de bíceps, ou colocaria um bíceps Scott, para realmente trabalhar esse bíceps numa porção mais encurtada, ou faria um bíceps tradicional, né? Uma rosca direta com barra, ou então uma rosca alternada com halteres, tá? Faria um exercício de bíceps ali que o meu aluno conseguisse, né, aproveitar de uma forma eficiente. Depois do dia B, né, o treino B ou push, partiríamos para a parte anterior do tronco. Então aqui foi dorsal, parte posterior do tronco e aqui parte anterior do tronco. Faria um supino reto e um supino inclinado, tá? Não necessariamente isso aqui tem que ser com barra, com halter ou na máquina. Você pode escolher o que você prefere. Então faria um padrão de supino reto. Esse supino reto você pode fazer reto com barra, reto com halter, ou então um supino vertical, que ele empurre, né, sem muita flexão de ombro e sem muita extensão de ombro, que caracterizaria um supino reto. Então faria um padrão de supino reto, beleza? Depois um padrão de supino inclinado, porque como a gente já falou também na aula de supinos, quando eu estou no supino reto, eu estou empurrando nessa linha do meu peito. Quando eu vou para o supino inclinado, além de empurrar, eu faço uma flexão de ombro. Correto? Então eu vou mudando, né, o sentido, a orientação dessa fibra. Como eu começo a fazer um movimento, né, que eu vou inclinando, ou seja, eu vou fazendo a flexão do ombro junto, eu vou conseguir trabalhar, né, uma porção mais clavicular do meu peitoral. Se fosse ao contrário, né, eu fazer o movimento de cima para baixo, fazendo a extensão do ombro junto, estendendo o ombro também, eu trabalharia uma porção mais inferior do peitoral. Então, quando eu faço o movimento de empurrar e empurrar para baixo, parte inferior, empurrar e empurrar para cima, um pouco mais da parte alta, a parte superior do peito, por causa da orientação dessas fibras e como elas vão tracionar o úmero. Então, aqui eu estou tracionando o úmero para mim e para baixo. Então, aqui eu estou tracionando o úmero para mim e para cima. Tem essa diferença. Então, faria um padrão de supino reto e um padrão de supino inclinado. Depois, um fly e um crucifixo. Aí no fly e crucifixo a gente pode ainda variar mais, né? Eu posso pensar, por exemplo, na máquina fly e fazer ela um pouco mais reta, trazendo a máquina na linha do meu peitoral mesmo, na linha do mamilo. E o crucifixo, por exemplo, se eu quiser trabalhar um pouco mais das fibras inferiores do peitoral, eu coloco as polias mais altas e eu vou fazer a adução junto com a extensão. Tenho adução de ombro e extensão. E aí eu tenho o trabalho das fibras mais baixas. Agora, se eu quiser trabalhar as fibras mais altas, eu desço essa polia e agora, olha só, tem a adução e flexão. É esse movimento, né, do crucifixo quando a polia está baixa. Então, perceba que isso aqui seria uma abdução e adução num plano mais puro. Agora, é diferente eu fazer uma adução com uma flexão. Ou uma adução com uma extensão. Beleza? Lembrando, flexão de ombro e extensão de ombro, né? Depois de 2 supinos e 2 crucifixos, aí iria para um desenvolvimento. Agora sim tem mais a ver empurrar, né? O desenvolvimento você empurra mais do que na elevação. Então faria um desenvolvimento, tá? Dependendo aí da pessoa, é interessante você migrar para um desenvolvimento fechado, mesmo que você mude o eixo. Desenvolvimento aberto, a gente vai estar num eixo que vai cruzar aqui antero-posterior. Então eu tenho uma abdução e uma adução de ombro durante o movimento. Tá? Desenvolvimento tem uma abdução e uma adução de ombro. Se eu vou para o desenvolvimento fechado, ó, sair desse eixo, agora eu estou no eixo lateral. Então aqui eu tenho extensão e flexão de ombro. Então o desenvolvimento fechado está em outro eixo do desenvolvimento aberto. Mas esse desenvolvimento fechado, às vezes ele é mais confortável para a pessoa que tem algum tipo de dor no ombro, tá? Então atenção aí no desenvolvimento. Depois eu repetiria a elevação lateral, por ser um exercício, né, que trabalha a porção do meio do deltoide, né, o deltoide medial, que geralmente a gente não trabalha muito em outros exercícios. Então
Então o deltoide anterior, você já trabalha ele, né? Ele já tem uma boa ação nesses exercícios de empurrar, principalmente se você for empurrar para cima, né? Empurrar do supino inclinado ou crucifixo de baixo para cima, tem uma boa ação do deltoide anterior. No deltoide posterior, também a gente tem uma boa ação, uma forte ação nas remadas, né, no face pull. Já o deltoide medial, a gente não tem uma ação dele tão forte nos treinos de supino e nos treinos de remada. Então a gente acaba tendo que fazer mais elevação lateral, porque esse padrão de movimento para esse feixe não está englobado nos outros, assim como o anterior e o posterior estão englobados, tá? Então esse padrão aí seria legal. Depois do terceiro treino, né, o dia legs ou treino C, eu teria que colocar um pouco de tudo de inferior e apostaria bastante nos multiarticulados, desde obviamente, né, que eu saiba prescrever isso para esse aluno, para essa pessoa. Então, optaria ali por agachamento. Esse agachamento, da mesma forma que eu falei dos supinos aqui, tá, da remada, você vai ter que ensinar ao seu aluno. Ah, ele não tem um bom padrão no agachamento livre, tem que ensinar passo a passo, gesto motor, padrão de aprendizagem, tá? Processo pedagógico, não vou entrar muito nesse mérito, que eu já falei bastante em outras aulas também, mas tudo aqui eu estou mostrando, né, desde que o aluno consiga fazer a execução correta, que ele saiba fazer. Se ele não sabe fazer, você vai dar um passo para trás no processo pedagógico e vai ensinar ele, como você é professor, né, caso você seja, vai ensinar ele a fazer, ou procure um professor para que esse aluno aprenda a fazer. Então, um agachamento, que poderia também ser um agachamento guiado, né, no Smith, na barra guiada, ou poderia ser algum tipo de máquina de agachamento, tá? Mas colocaria um agachamento, um deadlift, ou seja, um padrão de deadlift, porque como eu já falei também, né, numa aula, nas outras aulas, o agachamento vai ter um padrão que a força vai te empurrar para baixo, né? Você tá com uma barra aqui, ou um suporte, ou a barra guiada, e essa barra vai te empurrar para baixo, e você faz força para subir, né? Você faz força para empurrar esse peso axial para cima, então eu tenho um peso axial aqui no agachamento. Já no deadlift, esse peso está no chão e você vai fazer força para içar esse peso, né? Força para tirar essa resistência do chão. Então são padrões de gestos muito diferentes. Por isso que é interessante ter um padrão de agachar e um de deadlift, tá? De levantar. Como, né, se tiver dúvida, sobe lá nas aulas que eu expliquei sobre deadlift, que está bem detalhadinho isso lá. Mas colocaria um agachamento, um deadlift, uma hack press ou um leg press para complementar esse trabalho do agachamento. Depois iria para a cadeira extensora e a cadeira flexora. Então, um exercício de extensão de joelho, um exercício de flexão de joelho. Não colocaria a mesa flexora justamente porque a gente vai ter que tirar alguns exercícios para não ficar muito comprido. Então, entre a cadeira e a mesa, a gente sabe que a cadeira trabalha os isquios numa posição mais alongada por causa da flexão do quadril. Então, eu optaria pela cadeira flexora. Depois a cadeira abdutora, que é o único exercício aqui que está trabalhando, né, num eixo longitudinal, que tem abdução e adução de quadril na coxa. Então colocaria a cadeira abdutora e finalizaria com a elevação de quadril. Tranquilo? Se eu fosse fazer um treino de 4 vezes na semana, o que eu faria? Aqui eu não tenho PPL ou ABC, então eu faria ABCD. Ou simplesmente PP, o L eu desmembraria, então teria PP, L1 e L2. Ou seja, o meu treino aqui, A ou pull, treino pull, seria igual. Seria o mesmo treino aqui. O treino push seria também igual, mesmo treino. Então teria PP, L, L. Eu só ia pegar esse L aqui e desmembrar agora em 2. Que aí eu conseguiria dar mais ênfase nos membros inferiores. Então tá, eu prescrevendo o treino. Ah, professor, tenho 3 dias para treinar. Beleza, vai ser ABC ou PPL. Ah, tenho 4 dias para treinar. Ah, legal. Então vai ser PPLL. Vamos dar mais ênfase nos inferiores e deixar o superior como tá, sem problemas. E aí eu faria um L1, que eu pegaria um padrão mais anterior dos membros inferiores, junto com glúteo, ou seja, agachamento, leg press ou hack, cadeira extensora. Aí agora eu posso colocar um afundo, ou dependendo da pessoa, né, um afundo búlgaro e talvez uma cadeira adutora, se tiver necessidade, mas se essa pessoa tiver uma hiperatividade, né, muito forte já desse grupo adutor,
não colocaria, dependendo da pessoa. Geralmente eu não coloco cadeira adutora, que a gente sabe, né, que o adutor também é um forte responsável pela extensão do quadril. Então, quando a gente está fazendo um movimento de agachamento, por exemplo, o adutor ele está bastante contraído, ele tem bastante tensão. Dependendo, né, do exercício, vai ter fibras ali que vão realizar junto, né, essa extensão do fêmur. Quando ele parte fletido até ele vir para a posição estendida, os adutores, né, estão trabalhando bastante. Mas teria esse padrão de L1, tá? Agachamento, leg ou hack, ou dependendo do volume de treino, você pode fazer o leg e a hack, cadeira extensora, um afundo ou um afundo búlgaro e cadeira abdutora, tá? Depois um L2 faria um padrão de deadlift, por exemplo, um terra, depois um RDL, mesa flexora, que agora dá para incluir a mesa flexora aqui, porque a gente tem um dia a mais de treino, cadeira flexora para ter o mesmo trabalho da mesa, mas numa posição mais alongada, cadeira abdutora que já tinha aqui, finalizaria com a elevação de quadril, beleza? E aí, professor, então eu tenho agora 5 dias para treinar, o que eu faria? Deixaria, né, o PPL, faria a divisão do L, ou seja, PP, L1, L2, 4 dias. Agora eu vou um 5º dia, o que eu faria? Manteria o treino P, outro treino P, o L1, o L2 e colocaria um dia ali de Arms Day, tá? Um dia de braço, porque aqui a gente observou que tem um volume pequeno de bíceps e tríceps e não tão grande de ombro. Então, simplesmente eu manteria esses treinos para dar esse estímulo e colocaria ali um dia a mais de superior. Nesse dia a mais de superior, dependendo do nível de treino dessa pessoa, quanto ela suporta, eu até posso colocar, se eu quiser, você vai treinar um Arms Day, mas o primeiro exercício você vai fazer uma puxada, depois um supino, um exemplo. E aí você vai para o Arms Day, para completar o seu treino. Que eu colocaria um padrão de desenvolvimento. Se esse aluno não tem nenhuma limitação, aqui ele fez um desenvolvimento aberto, aqui eu faria o fechado, depois uma elevação frontal, fazendo a flexão do ombro, mais 2 exercícios de bíceps e 2 de tríceps, porque ele já tem um de bíceps aqui e um de tríceps aqui. Então teria, né, um volume total aí de 3 exercícios de bíceps. Se ele fizer, por exemplo, 3 séries por semana, já dão 9 séries só de bíceps, né, sem contar a participação do bíceps na remada. No tríceps a mesma coisa, sem contar a participação de tríceps no supino. Ou eu posso fazer também 4 séries, aí já dariam, né, 3 exercícios, 4 séries, 4, 8, 12 séries semanais só de isolados para bíceps e tríceps, já é um volume bem considerável, tá? Colocaria aí bíceps, se aqui ele fez o Scott, aqui faria com halteres e banco inclinado. Tríceps, se aqui ele fez o tríceps no cabo com a polia alta, aqui eu faria o testa e aqui o francês. O tríceps é mais legal ainda de você explorar, né? Como eu já falei também em outras aulas aqui, se eu tô com o tríceps aqui fazendo no cabo, eu tô com o ombro, né, em extensão, ou ao lado do tronco. Agora, se eu vou fazer um tríceps testa, eu já tenho 90 graus de flexão de ombro. Se eu vou fazer um tríceps francês, tenho quase 180 graus de flexão de ombro. Então, conforme eu vou flexionando o ombro, vou alongando mais a cabeça longa do tríceps braquial, né, fazendo esse exercício ter uma participação do sarcômeros em maior distanciamento. Então, faria esse esquema. 3 dias, beleza, PPL, tá? Peito, perna, leg. 4 dias, beleza, peito, costa, leg, leg. 5 dias, beleza, peito, costa, leg, leg e um dia aí de Arms Day. O que basicamente isso aqui vira o que a gente estava falando, né, do PPL, Upper Low. Então eu posso fazer PPL, um exemplo seria PPL, beleza, aqui seria o PPL. E depois um treino Upper Low, basicamente isso, né, o que eu tinha falado ali. Muda só a forma que você vai definir. Fiz um PPL, aí depois você faz o Arms, depois o Low. Então um pouquinho, né, do PPL e um pouquinho do Upper Low, só muda o nome. E pra gente ir pro treino feminino, como eu já expliquei bastante as diferenças aqui, só vou, né, agora falar sobre o treino feminino, mas tudo que se aplica em relação aos ângulos de ombro e de quadril, né, e de a forma de você modular essa extensão e flexão de ombro, abdução e adução, e de quadril também, tudo que se aplicou aqui, obviamente, se aplica no treino feminino, né? Só coloquei alguns exercícios diferentes. Então, Professor, vamos lá, menina, 3 dias para treinar. O que eu faria? Leg, leg, leg.
perna, 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 3 dias. E no último dia de perna ali, que seria um dia mais voltado para o glúteo, colocaria um pouquinho de dorsais, um pouquinho de costas, que a gente sabe que tem a fáscia, né, tóraco-lombar, que ela, entre aspas, conversa um pouco o final do latíssimo ali, o tronco com o glúteo, né? Então tem essa interação entre latíssimo, parte baixa e glúteo, por causa dessa fáscia tóraco-lombar e esses músculos, né, que são envoltos por essa fáscia cruzada aí também, né, a fáscia espiral. Então eu tenho o agachamento, que seria o meu L1, né? Mesma coisa, padrão pedagógico, poderia colocar esse agachamento talvez guiado, dependendo dessa pessoa. Mas um padrão de agachamento, depois um leg, um hack leg e um leg press, tá? Pensando bastante na parte anterior aí do meu, né, dos meus membros inferiores, pensando bastante em quadríceps, né, para estender joelho. Então agachamento, hack leg, bastante extensão de joelho e extensão de quadril, né? Quadríceps e glúteo. Depois colocaria um afundo ou talvez um búlgaro, dependendo dessa pessoa, e cadeira extensora, tá? Para finalizar. Então um treino bastante pensado em parte anterior da coxa, quadríceps. Depois um L2, colocaria um stiff ou um RDL. Por que barra, né? Stiff barra RDL? O stiff, como a gente sabe, é com o joelho estendido. Stiffness significa, né, enrijecido, endurecido. Então, se eu for fazer um stiff, esse joelho tem que estar em extensão. Eu não tenho a flexão do joelho. Se eu começo a fletir o joelho, né, para liberar um pouco os isquios, eu sei que eu vou fletir o joelho, eu flexiono um pouco o joelho, o meu isquio não está tão mais alongado, ele fica um pouco mais encurtado ali, né, não fica tão puxado, então eu consigo fazer um movimento com mais harmonia. Então eu parto para um RDL. A diferença, como a gente sabe, do stiff e do RDL é essa: o stiff está com o joelho em extensão e o RDL tem uma leve flexão do joelho para priorizar essa amplitude no quadril. Então, stiff ou RDL, mesa flexora, cadeira flexora, né? Mesmo princípio, só que a cadeira mais alongada. A nórdica, a flexão nórdica eu colocaria, tá? Se fosse possível. E depois o banco romano, pensando em posteriores e também já um pouco de glúteo, né? Banco romano, a mesma ideia do stiff e do RDL. Se você tá com o joelho em extensão no banco romano, você alonga um pouco mais os posteriores de coxa. Ele participa mais. Se você vai fazer o banco romano e flat, né, flexiona, dá aquela quebrada no joelho, aí você já não alonga tanto os isquios e tem uma maior facilidade de fazer a extensão do quadril, flexão e extensão do quadril no glúteo. Depois o L3 ali, né, seria perna, perna, perna. O L3 eu faria uma variação de deadlift, por exemplo, um sumô, porque eu tenho uma abdução maior ali, né, o que eu vou colocar um pouco mais de ênfase no glúteo do que um treino tradicional, também tem aula sobre isso aqui. Depois cadeira abdutora, um coice. Agora sim, né, se eu tenho, por exemplo, um sumô, né, que eu tenho bastante flexão de quadril, eu posso depois partir para um coice que eu tenho bastante extensão ou hiperextensão de quadril. Então, né, um exercício dá para a gente colocar no treino feminino, é interessante. Elevação de quadril, depois colocaria um padrão de puxada, um padrão de remada e uma elevação lateral para ter um pouco de estímulo, né, nos membros superiores, caso essa menina realmente pudesse só ir 3 dias. Então eu não faria um dia de perna e outro dia só de superior, tá? Faria um dia pensando em quadríceps, um dia pensando em posterior e um dia pensando em glúteo e dorsais, tá? E um pouquinho aí da parte medial do deltoide, que não vai ser trabalhada na remada e na puxada. Acho mais vantajoso. Poderia talvez pegar aí, né, um exercício de bíceps e tríceps e colocar no final do L1 ou do L2, tá? Mas não abriria mão de colocar um treino só de superior, pensando que essa menina vai só 3 vezes, essa mulher vai só 3 vezes treinar. Ah, agora sim, ela vai 4 vezes treinar. Beleza, manteria o L1 igual, manteria o L2 igual, e agora o L3, né, eu deixaria ele separado. Então teria L1, L2, L3 só perna e depois os membros superiores ali, tudo num último treino, beleza? Então teria o L1 igual, o L2 igual, o L3 eu coloquei igual, só adicionei o step up, e a gente poderia colocar um exercício a mais, né? Porque agora os membros superiores foram para outro dia, liberei um pouco de tempo aqui. Então eu coloquei o step up a mais e o búlgaro, tá? E de fato o búlgaro, né, com a flexão do quadril, para a gente conseguir alongar bem essas fibras do glúteo máximo. Então eu colocaria a mesma coisa aqui do L3, só que adicionaria, né, o step up e o búlgaro. E aí no dia de superior faria um padrão parecido com o masculino, só que sem exercícios
que envolvessem muito o peitoral, que é uma parte que não fica tão estética e geralmente, né, a gente treina menos nos padrões femininos, geralmente. Então colocaria 2 puxadas, mesmo padrão, uma aberta, uma fechada, 2 remadas, uma aberta, uma fechada, desenvolvimento que poderia ser aberto ou fechado, elevação lateral, né, que já estava no treino, um exercício de tríceps, um exercício de bíceps. E se ela tivesse ainda muito tempo e quisesse treinar, fosse treinar, colocaria um fly ali na máquina. Nessa ordem, necessariamente esse treino eu faria nessa ordem. Priorizaria as puxadas, depois as remadas, depois o desenvolvimento e elevação lateral, depois o tríceps, aí penúltimo o bíceps e último exercício para peitoral, que seria um isolado, né, de peitoral pensando no fly. Ah, professor, agora essa mina tem 5 dias para treinar. Então, beleza. Manteria o L1, manteria o L2, manteria o L3, manteria o superior como tá. Dificilmente uma mina treina 5 dias, né, as mulheres. Mas mesmo assim, manteria perna, 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 ou seja, ABC, só os 3 de perna, só inferiores. Quando eu falo perna, eu generalizo, né? A gente sabe que perna é do joelho para baixo, mas enfim. 3 dias de inferiores, 1 dia de superior. Ah, agora a menina vai 5 vezes. Ela já treinou perna 3, treinou um pouco de superior no 4º dia. No 5º dia, aí sim eu faria um treino de braço, né? Às vezes a pessoa, a menina, a mulher, está incomodada com o braço, ela gosta de treinar braço também. E aí eu faria um padrão de desenvolvimento, mesma coisa. Se aqui ela fez aberto, eu faria aqui fechado. Uma elevação frontal, 2 de bíceps e 2 de tríceps. Geralmente esse exercício aqui, as mulheres fazem de fim de semana, vai lá no domingo fazer um aeróbico, faz um pouco de braço, né? Geralmente é assim. Então faria 2 bíceps e 2 tríceps. Qual o bíceps? Faria um bíceps com halter e um bíceps na rosca com barra. Depois tríceps. Faria um tríceps testa e um tríceps francês. Faria esse padrão, tá? Bom, como eu expliquei, né? Falei bastante aí na aula. É um padrão interessante de seleção de exercícios pensando em como o corpo vai se comportar mediante as alterações que a gente faz nos ângulos das articulações, beleza? Então, se você gostou da aula, né, deixa aí um comentário ou qualquer dúvida também pode deixar aqui ou na minha rede social.